Todos sabem que no sábado dia 7 de outubro de 2023, um grupo extremista islâmico chamado Hamas começou um ataque forte contra Israel, começando mais um novo capítulo na longa história de guerras e conflitos nesse pedaço de terra. E tenho certeza que há muita gente por aqui no Brasil e do outro lado do mundo sentado de boa no sofá sem entender muito do que está acontecendo. Mas creio eu que, para começar, devemos entender mais um pouco sobre este conflito entre Israel e Palestina. O conflito entre palestinos e israelenses, que já dura mais de 7 décadas, é essencialmente uma briga por terras consideradas sagradas pelos dois lados. E ao longo do último século, as linhas traçadas nesse território foram sendo constantemente mudadas e até hoje são contestadas por ambas as partes. Eu sou Adriel Rodrigues e nesse vídeo vamos tentar entender um pouco sobre os conflitos na região e como tudo começou. É importante lembrar que ambos os lados do conflito têm motivos de acordo com suas crenças, mas que dentre ambos os lados, a sua maioria se intitula neutro, ou seja, que torcem para que haja paz entre ambos os lados. A nossa história vai começar em 1918, quando a região conhecida como Palestina, que fica entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, fazia parte do Império Otomano. Árabes e muçulmanos formavam a maior parte da população local, mas muitos judeus já estavam migrando para a região, inspirados pelo movimento sionista que pregava a criação de um Estado judaico na Palestina. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Palestina passou para as mãos dos britânicos que tiveram o mandato da Liga das Nações, a entidade que antecedeu a ONU, para administrar o território. Os britânicos fizeram várias promessas aos árabes e judeus sobre o território, mas nenhuma delas foi cumprida porque o Reino Unido acabou dividindo o Oriente Médio em um acordo com a França. Assim como este mapa que mostra essa divisão do mandato francês e britânico. Essa divisão causou um clima de tensão entre nacionalistas árabes e sionistas, que levou a confrontos entre paramilitares nos anos 20 do século passado. Essa divisão se manteve até o final da Segunda Guerra Mundial, quando a recém-criada Organização das Nações Unidas começou a discutir a criação de um Estado judeu na Palestina. Em um comitê especial da ONU sobre a Palestina, os defensores da criação de um país novo citaram a ligação histórica e religiosa dos judeus com a região, que representava os judeus na época, declarou a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, Israel solicitou a adesão às Nações Unidas, status que finalmente alcançou um ano depois. Nesse mesmo dia, Egito, Jordânia, Síria e Iraque invadiram o território recém-criado. Foi a Primeira Guerra Árabe-Israelense, também conhecida pelos judeus como a Guerra da Independência. 2 anos depois, foi assinado um armistício e um novo mapa foi desenhado. Ele mostra como o Estado Árabe, planejado pela ONU anos antes, havia sido reduzido pela metade. Os palestinos dizem que, neste momento, começou a Nakba, a chamada destruição ou catástrofe nacional, quando cerca de 750 mil palestinos fugiram para países vizinhos ou foram expulsos. Este mapa mostra como ficou a divisão da cidade de Jerusalém em um setor exradiário, israelense e um setor árabe após a Guerra da Independência de Israel. 2 décadas depois, aconteceu um dos eventos mais importantes da história do conflito entre palestinos e israelenses, a Guerra dos 6 Dias. Em 1967, entre 5 e 10 de junho, Israel obteve uma vitória esmagadora sobre uma coligação árabe. Israel capturou a faixa de Gaza e a península do Sinai do Egito, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia e as colinas de Golã da Síria. 500 mil de palestinos viraram refugiados. Em 1978, 5 anos depois de Israel derrotar novamente uma coalizão de países árabes na Guerra do Yom Kippur, o Egito se tornou o primeiro país árabe a assinar um acordo de paz com Israel. Em troca, Israel devolveu aos egípcios a Península do Sinai, ocupada desde a Guerra de 1967. E em 1994, a Jordânia se tornou o segundo vizinho árabe a assinar um acordo de paz com Israel. Este mapa que mostra as fronteiras atuais de Israel.
Atualmente, Israel só tem fronteiras, mas a linha de armistício de 1949 entre os dois países serve como fronteira de fato. A fronteira de Israel com a Síria permanece indefinida. A ONU considera as colinas de Golã território ocupado por Israel, enquanto os israelenses dizem que é um território em disputa. Outra fonte de disputa são as regiões palestinas da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, tomadas também por Israel na Guerra dos Seis Dias. Na Cisjordânia, considerada pela ONU território ocupado por Israel, vivem mais de 3 milhões de palestinos. Desde a assinatura dos Acordos de Paz de Oslo em 1994, parte da Cisjordânia é administrada pela Autoridade Nacional Palestina. Em outras partes do território, porém, Israel vem ampliando a construção colônias judaicas, o que é alvo de críticas e uma das razões apontadas para o fracasso dos Acordos de Oslo. Na faixa de Gaza, onde vivem outros 2 milhões de palestinos, Israel se retirou unilateralmente em 2005, mas manteve um cerco ao território intensificado desde que o grupo radical islâmico Hamas passou a controlar a região em 2007. A questão das fronteiras de Israel é fundamental para entender o conflito que existe há pelo menos 75 anos na região, e que hoje parece estar tão distante quanto nunca de uma solução. É importante dizer que, com todos esses anos de disputas por território e essas guerras sem fim, quem realmente está sofrendo é o povo. O povo de israelense e o povo palestino. Enfim, de forma resumida, esta foi uma explicação breve sobre este conflito que já dura tantas décadas. Espero que tenha ajudado você a entender um pouco sobre o que está acontecendo lá. Comente aqui o que você acha sobre tudo isso e deixe seu apoio a este povo que sofre com todos estes conflitos. E até a próxima!